tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está por aqui, do outro lado do Atlântico, para quem está lá pelo Japão, que a gente tem pessoas que carinhosamente seguem esse perfil. Eu sou Josemara Cardoso, eu sou doutora em Linguística e o projeto Empoderamento Linguístico, ele surgiu justamente com uma necessidade de que a gente pudesse trazer reflexões sobre língua e sociedade para a gente compreender um pouco mais como é que a nossa linguagem, os nossos jogos de linguagem constituem não só a nossa sociedade, como nós mesmos. E hoje a gente vai ter a oportunidade, a felicidade e a honra de conversar com uma das escritoras, pensadoras mais acionadas dentro do debate público atualmente para falar de tantas questões que são muito importantes para que a gente tire dúvidas, para que a gente entenda quando se fala sobre determinados termos, para que a gente quebre os estereótipos sobre uma discussão que paute, né, que se assente sobre o diálogo, esse momento de troca, de conversa, né, em que as pessoas vão aí não necessariamente se odiar, né, que a gente está aí construindo uma sociedade que tem pautado muito uma espécie de retórica do ódio. Então a gente vai conversar sobre tudo, sobre essas questões. Eu vou chamar a nossa convidada, a professora Márcia Tiburi. Um momentinho. Convidei. Vamos ver. Olá, professora. Oi, Josemara, tudo bom? Tudo bem? Olha, eu quero te agradecer. Acho que a primeira coisa que a gente tem a fazer é agradecer pelo aceite, a resposta tão atenciosa, tão cuidadosa, mesmo sendo espaço pequeno, você em nenhum momento falou algo no sentido, vou pensar, vou ver, que a gente sabe como é que funciona esses jogos das visibilidades, infelizmente, dentro das redes sociais, dentro desses espaços públicos e políticos. Então, eu quero te agradecer muito pelo aceite. Imagina, eu é que te agradeço muito pelo convite e te parabenizo pelo teu projeto. Eu acho tão bom que haja novas caras, novos rostos, novas pessoas com ações de intervenção intelectual nas redes sociais, que eu fico realmente muito feliz com o teu convite. E, assim, seguimos juntas, companheira. Somos feministas, Sim. vamos em frente, né? Em frente, que atrás tem muita coisa, né? Não vai ser fácil. Márcia, posso te chamar de Márcia? Por favor, assim eu posso te chamar de Josemara, senão. Tá bom, de Joce, de Mara, Sim, sinta-se à vontade. tá, obrigada. Márcia, aqui a gente vai conversar um pouco, né, como eu falei para você, e a gente vai pegar três principais partes, né, que é muito importante para que a gente construa um diálogo, não só com as pessoas que estão assistindo agora, mas que vão para assistir depois. E o empoderamento ele surge também com essa ideia de trazer uma coisa que você faz muito nos seus livros, de trazer essa linguagem acadêmica, esse academiquez, de trazer esse imaginário que a gente tem de alguma forma construído ou que foi construído durante muito tempo sobre a universidade, como esse lugar quase que inalcançável para alguns, ou uma torre, né, quase inalcançável, e de mostrar que não, que os sujeitos que fazem ciência, os sujeitos que trabalham com pesquisa, também são sujeitos viventes. Então, a nossa primeira pergunta sempre é quem é, né? Quem é? Eu poderia ler o teu Lattes todos, todos os teus livros, todas as tuas obras que você fez, publicou. Acho que você dispensa a apresentação, na verdade. Mas, mais do que isso, quem é a Márcia Tiburi? Ou, entre isso, quem é a Márcia? Que pergunta! Que pergunta, eu vou interpretar assim, né? Que pergunta divertida e que pergunta curiosa. Bom, eu acho que nós somos, como dizia Simone de Beauvoir, nós somos seres em ato.
Então, nós não, nunca somos nada estanque, nós somos pessoas que vão se transformando. Então, assim como você, assim como as pessoas que estão aqui nos ouvindo, eu já fui várias outras pessoas no tempo histórico. O que eu noto, assim, Jorge, que na minha história pessoal, eu fui sempre uma professora de filosofia. Eu sou uma pessoa do ensino, sem dúvida, sou uma professora, eu me reconheço nesse lugar, gosto desse lugar. E escrevo e desenho, enfim, mas eu acho que eu estou numa fase assim em que, encontrada comigo mesma, em função de todas as questões, seja o exílio, seja a pandemia, as distâncias, os reveses da vida, eu estou muito convivendo comigo mesma. E estou muito de bem com aquilo que eu estou vivendo. Então, que não é nada fácil, muitas vezes é muito desagradável, mas eu, digamos assim, se eu tivesse que deixar a existência hoje, eu me sentiria em paz com aquilo que eu tentei fazer. Então, eu sou essa pessoa muito simples que passa o dia inteiro lendo, escrevendo. De vez em quando encontro alguns amigos. Hoje em dia moro numa casa muito pequena. Moro há alguns anos em Paris, porque, enfim, foi onde consegui um trabalho. E me preocupo muito, muito, muito com o nosso destino. Eu acho que nós estamos numa situação muito difícil. E eu diria que o que ocupa realmente o meu pensamento, como deve ser o que ocupa o pensamento da maioria das pessoas do nosso país, das nossas Américas, dos diversos continentes, deve ser justamente o futuro da humanidade. Eu realmente vivo preocupada com isso. Então, não há muito espaço na minha vida e na minha cabeça para outras coisas. Tenho poucos amigos, tenho uma família pequena também, mas tenho muita saudade da minha família. Tenho uma filha, e assim vivo eu, com um cotidiano muito simples, com aulas, debates, encontros. Hoje já é o meu segundo debate virtual, antes eu tive É, um eu já debate. ia te perguntar, tá cansada? Porque eu não sabia que você tinha um outro debate hoje, quando a gente marcou. O normal é ter um, dois ou três, mas hoje, por sorte, foram só dois. Mas então minha vida é muito assim. Eu tenho muitas questões. As grandes questões da minha vida são questões filosóficas, são questões relacionadas à linguagem, relacionadas ao método, a problemas epistemológicos. Essas são as grandes questões da minha vida. Mas hoje, no passado, tive grandes questões existenciais, certo? Como todo ser, mas hoje tenho grandes questões, as minhas particulares, pessoais, são questões relacionadas à produção de um método em filosofia. E, evidentemente, como ser humano encarnado no planeta, eu tenho questões político-espirituais, eu diria assim. Então, essa sou eu. Segundo o que eu acho, é que os outros acham outras coisas, mas eu Por acho enquanto, né? Por enquanto. que Essa é você por enquanto. somos nós por enquanto. Nós vamos sendo, né? É um processo de devir, nunca é um processo estanque, né? Isso que você acaba de dizer é tão bonito e seria tão interessante se a gente entendesse o que seria esse processo de devir, né? Porque justamente as pessoas se aproximam mais de essa pergunta, né, tão simples: quem é você? Quem somos, né? E muitas vezes na resposta a gente tenta sempre fechar o que a gente é, né? Sempre num caminho como se tivesse uma resposta exata, certa, única, de que a gente é somente algo. E é tão bonito te ouvir falar sobre esses teus atravessamentos, esses eus, Márcia, né? A filósofa, a artista, a mãe, a pessoa que se questiona e se auto-questiona. E aí, nesse sentido, eu queria te fazer uma segunda pergunta, que é relacionado à tua área específica de profissão, que é a filosofia. Muita gente, eu não sei se ainda é assim, né? Mas pelo menos até pouco tempo, enquanto eu estava estudando na universidade, eu cheguei a fazer uma aula de filosofia
e falando sobre Freud como filósofo lá na UFSCar, na Federal de São Carlos. E eu lembro que quando eu tentei me inscrever na disciplina, as pessoas falaram assim: mas você não é de letras, da linguística, o que você está fazendo aqui na filosofia? E as pessoas, ao contrário, falam assim: mas o que você vai fazer lá na filosofia? E eu percebia que tanto nessas duas vias, me parecia que ainda se precisa dizer o que é filosofia. As pessoas ainda precisam entender o que é filosofia. E aí eu assisti uma entrevista sua muito bacana de alguns anos no Voz Ativa. Aí, recomendo a todos aqui que estejam presentes, que assistam, que você vai falar de vários percursos seus. E quando você vai falar de filosofia, as pessoas perguntam assim: e a filosofia pop? Eu falei assim: nossa, eu nunca tinha ouvido filosofia pop. E aí essa é a pergunta: o que é a filosofia? O que de alguma forma se encaixa nessa ideia de filosofia pop e que diferencia do que muita gente acha como uma espécie de campo de autoajuda? Tem nada a ver, né? É. Então, veja, somos mais de 210 milhões de habitantes no Brasil e o acesso à educação, e sobretudo a educação mais qualificada e mais trabalhada, é mais difícil. É muito difícil para muita gente. As pessoas têm pouca relação com a educação e com muitos conteúdos que deveriam ser veiculados pela educação, como os conteúdos filosóficos. Enquanto eu fui professora no Brasil, eu dizia sempre que eu só podia dar aula de filosofia do jeito que eu dava, porque nós não vivíamos numa ditadura. Em 2018, eu tive que sair do país justamente porque acirrou-se o autoritarismo e todos os métodos políticos também se intensificaram, os métodos de perseguição política se intensificaram, demonstrando que nós avançamos na ditadura. Mas o projeto anti-educação no Brasil, ele começa justamente com a ditadura militar dos anos 60. E é um projeto de destruição da educação. E esse projeto está em curso, ele é reconduzido, refeito dia após dia no nosso cenário. Bom lembrar que nesse momento o Ministério da Educação sofre, nesse momento, durante todo esse governo, esse Ministério da Educação sofre uma verdadeira pilhagem. E eu estou falando da educação, Josi, para a gente pensar também que acompanhando essa destruição histórica da educação, com tentativas aqui e ali de melhorar um pouco a situação, a gente tem uma avalanche, uma verdadeira produção de indústria cultural que serve ao fascismo, serve, num primeiro momento, ao que é a versão light do fascismo, que é o capitalismo. O capitalismo é o fascismo light, é um tipo de totalitarismo sedutor e como o fascismo, né? O fascismo é fascinante, como diziam aqueles músicos, e o fascismo é fascinante, o capitalismo é essa versão light, evidentemente fascinante, o fascismo na sua forma também extremista é fascinante para as pessoas que estão já dessubjetivadas, mas eu diria que essa é a combinação terrível que paira sobre a nossa cultura. De um lado, a destruição da educação, paulatina, diária, operada, né, pelo Estado e pelos governos, com exceção das tentativas do governo de Lula e Dilma, e por outro lado, juntando, né, esse trabalho da indústria cultural, que tem a ver com a televisão, que constrói a mentalidade dos brasileiros. E eu fico sempre pensando nisso, então, que chance temos nós, né, que somos intelectuais, professores, a parcela da população que são professores lúcidos, professores realmente engajados numa transformação, que não fazem a educação que o Paulo Freire chamava de bancária, que fazem uma educação emancipatória para a autonomia. Nós somos muito poucos.
E por isso eu fico tão feliz quando vejo mais gente entrando, saindo dos muros acadêmicos, ou até mesmo dos muros escolares, e vindo para a esfera pública discutir conhecimento, colocar em cena questionamentos, né? Então, acho que a gente, para poder pensar nisso que você está levantando, temos que ter esse, esse cenário em conta. E eu fico muito preocupada porque acho que a filosofia vem sendo massacrada há muito tempo. Eu mesma, como professora de filosofia, experimento, inclusive porque sou feminista e sou, então, segundo o patriarcado, sou uma mulher, embora eu me ache mais feminista. Eu sempre digo, aliás, não é brincadeira isso, é sério. Eu sou, Sim, eu sou muito mais uma feminista do que uma mulher. Mulher é uma heterodenominação, feminista é uma escolha, é uma definição que eu dou a mim mesma. E, e eu sofri muito, e sofro até hoje, muita perseguição. Uma por ser, ao longo da minha vida, por ter sido uma intelectual pública sempre. Então você paga um preço que tem a ver com o ódio às suas ideias, com o ódio à sua aparição e com o ódio que tem a ver com misoginia, que é também a inveja, né, que as pessoas têm, porque no Brasil a fama é um objeto de desejo muito invejado. Então, sim. você será mais ou menos invejado conforme mais ou menos fama você tenha. Eu tenho uma faminha, né? Uma pouca fama, assim, mas tem muita raiva disso. E agora eu acho que as pessoas vindo mais para essa esfera começa a diluir isso também, porque muita gente começa a perceber que estar na esfera pública, por mais que possa tirar pedaço, porque tira pedaço sim, tira pedaço. Realmente você fica muito massacrado. Mas é algo que, ao mesmo tempo, nos permite ter uma assim, uma outra ética, eu acho, uma ética de compromisso, né, com a sociedade, de enfrentamento corajoso. Mas indo à questão da filosofia pop. Filosofia pop, eu escrevi um artigo que saiu numa revista do Sesc há anos atrás, em que eu tentava justamente mostrar que a questão da filosofia, filosofia pop, né, do que era, do que se trata, né, que essa questão não diz respeito a uma filosofia no sentido da popularização, nem da facilitação. A filosofia, o que foi chamado de filosofia pop, o termo filosofia pop ou pop filosofia, quem primeiro levantou essa questão foi Gilles Deleuze, que falou justamente dessa filosofia enquanto parceira, digamos, solidária, prima da pop art, do Andy Warhol. Então, essa filosofia que se fazia com o contemporâneo, com os objetos da vida cotidiana, inclusive com esses objetos que são da cultura, da indústria cultural, dessa cultura de massa, vamos dizer assim. Mas eu acho que as raízes disso, as raízes de uma investigação mais profunda sobre isso, estão nos pensadores críticos da Escola de Frankfurt, por exemplo, que são a origem da minha formação mesmo como professora. Eu fiz mestrado e doutorado sobre Theodor Adorno e sempre estudei estética, ética, política. E esses pensadores de Krakauer, a Horkheimer, Adorno, Marcuse, todos com um pé na discussão Freud e Marx, nos temas da psicanálise e do marxismo, todos esses filósofos, pensadores, investigaram justamente os fenômenos de superfície e consideravam que esses fenômenos de superfície são acho que uma tradução boa que se tem para isso são esses conteúdos rejeitados, tudo isso que não importa, tudo isso que não tem validade dentro de uma certa ideia, né, que a academia faz da filosofia, né? Então, pensando a filosofia, a academia pensa a filosofia, esquece que a filosofia é método e se apega aos conteúdos e começa a fazer uma triagem completamente errada dos conteúdos, inclusive das fontes. E eu penso sempre que podemos filosofar a partir de todas as fontes, é absolutamente tranquilo a gente juntar, se for o caso,
Platão e Aristóteles, ou Píndaro, e o funk contemporâneo. É possível a gente pensar muitas questões atuais em diálogo com pensadoras e pensadores do passado ou de outras localizações geopolíticas. Acho que tudo isso é interessante. Então, para mim é isso, essa coisa. Eu dei esse nome de filosofia pop para uma série de debates muito leves que eu organizei para a TV Sesc, em duas oportunidades diferentes, em 2014 e em 2018. E esses programas a gente fez ali para o Sesc, ele distribuiu gratuitamente para muitas TVs do Brasil. E, enfim, ali não havia um propósito também. O nome do programa era para chamar as pessoas para uma reflexão no aberto, na potência da reflexão que qualquer ser humano tem, mas não tínhamos ali o interesse de transmitir filosofia. Aliás, uma das coisas que mais me atrapalha assim, quando as pessoas falam eu detesto quando as pessoas dizem: ah, que bacana, você fica divulgando filosofia. Eu sempre fico pensando como as pessoas estão assim longe do problema. Porque nós não estamos divulgar filosofia. O que seria, né? Ou divulgar. É, a ideia é que as pessoas têm um conhecimento pronto e de que você, porque você é, sabe lá, mulher brasileira, latino-americana, negra, Que LGBT, você não produz, né? você não tem o direito de pensar, você não está pensando, você não está elaborando. E, óbvio, as pessoas que falam isso também não estão preocupadas em ler seus textos, seus artigos, seus livros e acompanhar seu pensamento. Então, assim, acho que a gente precisa sair desse conservadorismo, desse hábitos, né? De, dessa zona de conforto também e Exatamente. que vão tornar nossos saberes mais interessantes e talvez mais revolucionários, que é isso que eu acho que nós podemos fazer com as coisas que a gente estuda, pequenas, talvez grandes, às vezes, revoluções no nosso entorno, com as pessoas com quem a gente produz conhecimento, porque nunca é uma produção isolada e solitária que nasce da cabeça do gênio. É sempre um processo dialógico e por isso nós estamos aqui, né? Nossa, você falou sobre toda essa questão de trazer, por exemplo, Aristóteles e funk, por exemplo. Eu lembrei da página Funkeiros Cult, que eu não sei se você conhece, acho que sim, que eles vão trazer textos filosóficos, só que com uma pegada da cultura funk, né? Da cultura da favela e tudo mais, muito interessante. É lógico, sempre, toda vez que a gente tenta fazer, ou como você mesmo falou, dar esse passo para fora da universidade, ele nunca é um passo fácil, né? A gente vai, algumas vezes, talvez muita gente não tenha essa vontade, talvez, de sair dos muros da universidade justamente porque tem medo do que possa acontecer na hora que vai falar publicamente sobre suas pesquisas ou sobre sua área, seu campo de estudo. E não para perceber que o percurso é o que importa, é o importante. Tá ali também aprendendo, né? E eu não sei, a minha próxima pergunta vai muito nessa relação que, como você falou, desde muito cedo, você colocou de alguma forma, né, o seu rosto para o debate público, no sentido de dizer, eu vou, como filósofa, como profissional, como profissional da educação, falar sobre as coisas que eu venho pesquisando. E você, desde muito cedo, vem produzindo livros. E eu lembro que numa entrevista sua, você chegou a dizer que você nunca teve na sua graduação, se eu não me engano, você não teve professoras filósofas, que era um ambiente muito masculinizado. Então, tudo isso, de alguma forma, para quem vai conhecendo o teu percurso, vai percebendo que sair era quase como uma não opção, porque justamente por ser um espaço extremamente masculinizado,
e você justamente sempre se assentando nesse campo da ética, estética, política, tomando aí também talvez esse ato responsível, eu percebo muito nas tuas falas, esse cuidado e esse ato de responsabilidade com eu quero construir com o outro um diálogo. E nesse diálogo eu quero continuar me construindo. E fazer isso muito cedo fez com que você recebesse muitos ataques, a ponto de quando você recebeu, caminhou para a política, esses ataques se tornaram possivelmente muito mais fortes. E por que que eu te falo isso? Porque quando eu anunciei a nossa live, como eu te falei, a gente é bem pequenininho e de repente eu tive que desativar comentários, porque surgiram 5 pessoas abençoadas, e ainda bem que eu vi logo, 5 pessoas abençoadas que de uma hora para outra começaram a atacar você como pessoa e sem nenhum tipo de argumento. Eu falei assim, nossa, se aqui que é um ambiente tão pequeno, ela já sofreu esse ataque, eu fico imaginando os ataques que ela vem sofrendo durante todo esse processo de construção. E a Uhum. pergunta é como como é fazer esse processo, Márcia? Como é estar nesse processo e o que faz você continuar acreditando que o diálogo, de fato, é a melhor saída? Uhum. Olha quanta história, né? Bom, primeiro eu fui, quero falar sobre isso, né? Acho que é importante. Eu fui transformada. Então, eu sou uma professora de filosofia. O meu pensamento, de qualquer professor de filosofia, de qualquer professora de filosofia, que tenha esse perfil público e que seja crítica, analítica e não esteja a fim de fazer acordo. Não estou. Estou a fim de fazer diálogo, mas não estou a fim de fazer acordo. Não sou uma pessoa simpática. Não sou uma pessoa que vou contemporizar com fascistas. Escrevi um livro chamado Como Conversar com um Fascista, que é um livro carregado, é uma questão, o próprio título já é uma questão, é um livro carregado, um título carregado de um problema, e tem uma ironia nele. Então, esse meu jeito irônico, socrático, também incomoda, né? Eu sei que tem gente que antipatiza comigo de cara. E E tudo bem, porque você é uma mulher, acho que, para além de ser irônica, você é uma mulher ou uma feminista irônica. além de. Imagina o quanto isso dói. E às vezes. Então, e às vezes também, às vezes sou muito mal educada, já fui. Hoje em dia eu estou bem mais educada, porque acho que a idade foi me tornando uma pessoa mais elegante e educada. Mas eu já perdi a paciência com muita gente ao longo da minha vida. E várias vezes disse coisas que talvez ganhasse mais se não tivesse falado. Mas eu sou isso. Eu estou no meu processo, eu comigo. Tem gente que me acha narcisista e egoísta, e eu vivo de boas com essas pessoas que me dizem essas coisas. Tem pessoas que me xingam direto nas redes sociais. Que eu posso fazer? Eu poderia pedir a essas pessoas que lessem meus livros, mas em geral quem faz isso também não são pessoas dispostas a ler livros. Então, eu, ao longo do tempo também, Josi, eu fui me tornando uma pessoa com muito mais compaixão. Eu fui aprendendo a compaixão. E isso era uma coisa que eu gostaria de conhecer. Eu não nasci com isso. Então, veja, na minha descrição hoje, que nós estamos tendo essa conversa aqui, eu estou falando muito disso, falando desse processo do espírito, que é um processo de autodescoberta também, mas é um processo de busca que, enfim, pessoas como nós temos, né? Processos de buscas pessoais, que implica um desafio de se tornar quem se é, mais do que um desafio de se conhecer, porque talvez a gente nunca consiga, mas um desafio de tornar-se quem se é, né? Como a gente encontra no Píndaro, como a gente encontra em Nietzsche. E isso, então, é algo que eu levo adiante. O ódio é óbvio. Eu não encaro o ódio. Acho que isso vai explicar. Eu não encaro o ódio das pessoas como algo que pessoal ou algo que teria a ver com a nossa relação. Talvez muitas pessoas que declaram ódio contra mim, e algumas vezes eu fiz esse teste nas redes sociais, talvez essas pessoas
se estivessem próximas a mim, se nós pudéssemos de fato conviver e conversar e discutir, talvez elas não sentissem mais esse ódio. Então, eu que estudei o ódio, que vivo há muitos anos estudando, aliás, o ódio, eu entendo que o ódio é um afeto implantado, produzido, é um combustível administrado pelos jogos de poder nesse momento de fascistização do Brasil. Então, tem muita gente que ganha muita coisa, inclusive dinheiro com o ódio, muitos vídeos, muitos cartazes, cards que transitam por aí contra mim são monetizados, essas pessoas ganham dinheiro também. Então, eu falo muito, aliás, do fascismo de mercado. Então, eu sei que não é uma coisa. Sim. Agora, uma coisa assim, contra mim, pessoa, enfim, familiar. É uma coisa contra a minha imagem, contra as minhas ideias, contra meus posicionamentos políticos. Tudo isso é turbinado pelo machismo. Então, eu sou uma pessoa de esquerda, eu sou uma pessoa que me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 2018, no ápice do delírio do poder fascista no Brasil. Eu vivo escrevendo livros, eu não paro de falar, eu sou uma feminista, eu tive que sair do Brasil, evidentemente, por tudo isso, porque os efeitos poderiam ser muito trágicos, não só em relação à minha pessoa, mas às pessoas que também gostavam de, por exemplo, sei lá, ir para os meus eventos para a gente discutir filosofia e literatura. Então, eu vivo tudo isso, me autocompreendendo como um sujeito histórico, tem uma solidão gigantesca nisso, mas isso também é uma escolha. Eu, como professora de filosofia, como escritora, como pessoa que produz linguagem, hoje em dia também como artista visual, que é uma novidade no meu processo. Eu tenho o dever de me entregar à minha criação, é o que tem de pessoalmente mais importante na minha vida. É isso que eu tenho que fazer. Acho que é a minha tarefa histórica, a tarefa do escritor, a tarefa do artista, a tarefa do professor, a tarefa do político, a tarefa do médico, a tarefa de qualquer ser humano que se dedica a uma área de trabalho e investigação é tentar fazer o seu melhor. O tipo de trabalho que eu faço implica, sim, uma solidão profunda e eu preciso me dedicar também a isso. Então, eu olho para todo esse fenômeno político e social que eu me esforço por ler, que eu me dedico a fazer, ao qual eu me dedico como leitora, né? Eu tento entender o livro do mundo, o livro que se apresenta a nós, né, de maneira cifrada para tanta gente, eu tento entender isso, tento falar sobre isso, e tem um preço a ser pago, que é um preço múltiplo, complexo, mas é o que me coube no momento histórico em que vivemos, em que sou uma professora de filosofia vivendo no Brasil sob o fascismo. Os autores na vida também eram pessoas que foram perseguidas, pessoas que se exilaram. Então eu sigo em frente, assim, enfrentando a parte de sofrimento que isso também tem. Mas, assim, Sim, eu imagino, porque e acho que não sei se te perguntam com frequência, mas assim, como você estuda o discurso do ódio, a retórica, como é que isso se manifesta nos jogos de linguagem? E isso me interessa muito, na verdade, todas as vezes que eu leio algum capítulo ou o livro inteiro que você publicou. Me interessa muito justamente saber como é que você olha para esses jogos da linguagem, né? Como é que isso se manifesta. É lógico que dentro da linguística a gente vai estar olhando, né? Eu sou analista do discurso, a gente vai estar olhando como isso se materializa na língua, né? Na língua, no sentido, por exemplo, quando frases quase prontas, né? Que você falou muito bem do fascismo no início, essa tentativa de pasteurização mesmo de frases prontas que todas as vezes que se constrói uma tentativa de argumento, entre muitas aspas,
esses argumentos, eles sempre têm essas frases muito acionadas, quando é pela família, ou quando vai falar sobre questão de racismo, vai dizer assim, não, mas eu não sou racista porque eu tenho um familiar que é negro, eu tenho um amigo que é negro. Então, você tem ali uma espécie de retórica mesmo, né? Uma construção retórica que se manifesta na língua e que pasteuriza esses argumentos e que é fácil de observar quando você observa essa regularidade. Só que você vem estudando esse discurso do ódio há muito tempo, como você mesmo disse, e deve ser muito difícil justamente por isso, né? Essa que você fala muito de solidão, e eu entendo solidão aqui nesse sentido, né? De estar ali vivenciando, querendo ou não, escavando esse objeto, tendo que lidar com esse objeto, porque não é fácil. Eu fico imaginando assistir, ouvir quem trabalha com os discursos ou retórica do bolsonarismo, por exemplo, tá ali tendo que assistir horas e horas e observar horas e horas de produção do discurso do ódio. Não deve ser fácil. Eu trabalho com questão de identidade. Quando eu trabalhei sobre essa questão indigenista, eu lembro que teve um capítulo da minha tese que eu escrevi com uma ansiedade terrível e em momentos de choro também, porque muitas vezes eu vi aqueles sujeitos, né, dos quais eu estava fazendo ali uma pesquisa. Para você, de todos os livros que você já produziu, teve algum que foi dolorido produzir, por você saber o impacto dessa maquinaria que produz o ódio? Uhum. Pois é, olha só que complexo isso que você está levantando também. Eu, é, eu comecei estudando o ódio. Na verdade, como eu sempre estudei os pensadores, os grandes analistas do fascismo, digamos, a filosofia que se dedicou a analisar o autoritarismo e o fascismo. Então, quando o fascismo chegou no Brasil, acho que foi por isso também que eu posso dizer que eu anunciei antes, né, com aquele como conversar com um fascista. Naquela época não se usava essa expressão. E eu me lembro que muita gente concordou comigo, mas teve muita gente também que, que criticou muito. Teve gente que ficou com raiva, teve gente que disse que eu não deveria nunca ter usado essa palavra. Enfim, muita loucura. Mas sobre esse livro, aliás, depois eu vim a escrever um outro que foi publicado em 2020, que chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazi Fascismo. E ali Adoro os títulos dos teus livros. esse livro ele é, digamos, uma versão acadêmica, mais acadêmica de fato, porque o Como Conversar com o Fascista era um livro mais popular, que tinha como objetivo conversar com muita gente. E como o povo agora está falando, né? Ampliar a audiência, né? Ampliar o público, coisa que eu acho que a gente, para mim sempre foi muito natural isso. Eu nunca procurei falar com o público, é que eu naturalmente já sempre falei com o público. Então, sempre falei com o público e sempre fui chamada para falar com o público e sempre fui falar com o público porque nunca vi problema em falar com o público. E assim continuo eu. Por isso, quando você me chama para falar com você, eu vou, porque eu acho que vai ser legal, que vai ser interessante e que também é minha tarefa. Mas olha só, é minha tarefa histórica. Bom, mas aí eu passei, depois da questão do ódio, eu comecei a observar a questão o funcionamento, vamos dizer, desse psicopoder. Eu comecei a trabalhar com esse conceito de psicopoder, que, aliás, eu já estava começando a analisar antes do Como Conversar com o Fascista. E o que para mim era o psicopoder? O cálculo que o poder faz sobre o que as pessoas pensam e sobre o que as pessoas sentem. Então, ao longo desses anos, o meu interesse é entender como são produzidos pensamentos prontos para as massas. Como se constrói uma mentalidade de massas. E, claro, as massas não pré-existem aos pensamentos. Então, quando você cria uma massa do ódio, criando o ódio. E isso, para mim, é uma questão fundamental. A partir
análise da retórica do ódio, de anos atrás, eu comecei a trabalhar com o que eu venho chamando de retórica do desnorteio, que tem a ver, então, com essa noção de psicopoder. Essa retórica que visa a distorção e a repetição. A distorção e a repetição. Então, é importante repetir, 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 repetir a mesma ideia, muitas vezes. Insistir, mesmo que apareçam argumentos que desfaçam o que você disse. E é assim que funciona a produção dos dogmas, das mentiras. Então, repete-se muitas vezes. A repetição é um mecanismo de poder. E a distorção também. Então, mesmo que você apresente um argumento, eu, na minha retórica alucinada, continuarei firme na minha mentira, na minha fake news, no absurdo, porque o objetivo não é a verdade. A verdade já não é mais um parâmetro, não é um patamar. A questão é vencer pela repetição incessante. Isso é o que eu levantei também num livro chamado Delírio do Poder, que foi publicado em 2019. Mas, enfim. Então, perceber a produção dessa manipulação e qual é o objetivo disso? Fazer com que as pessoas se tornem incapazes de refletir, incapazes de pensar. E aí vem a questão da indústria cultural que eu estava levantando antes. Veja só, se as pessoas não tiverem paciência de escutar, paciência de ler um texto um pouco maior, paciência de se informar, se as pessoas passarem o tempo todo só vendo Big Brother Brasil, lendo a mensagem do meme que chegou pelo WhatsApp, assistindo aquele videozinho de 1 minuto, 2 do TikTok, do Facebook, do Instagram, lendo os 150 caracteres do Twitter. Isso encurta, infelizmente, isso tudo em doses homeopáticas, faz bem, não faz mal nenhum. Mas nas doses viciantes, essas mídias, essas telas, têm um efeito estupefaciente sobre nossa percepção. Então, a questão não é só o conteúdo que se veicula, que assim passa a ser verdadeiro pelo simples fato de ter sido veiculado, ou seja, mostrou, não tem mais jeito de desmontar. Se a gente mentir, não vai dar para desmentir, é isso que eu quero dizer. E como nós recebemos muitas mentiras a toda hora e não nos preocupamos de desmontar isso, o nosso aparelho perceptivo, ele fica completamente tomado, chocado, contaminado, e aí não tem mais o que fazer. Por isso, ensinar a pensar ou promover processos reflexivos é tão difícil e tão complicado. Por isso, historicamente, os professores de filosofia são considerados tão chatos. Os professores, de modo geral, os professores que mexem com a linguagem. O professor de matemática é a mesma coisa. Eu sempre digo que eu aprendi a filosofar com meu professor de matemática, porque era aprender a raciocinar, aprender a juntar as coisas, né, a fazer sentido, a produzir nexos, coisa que Exatamente. na sociedade contemporânea, na forma, na produção da linguagem atual, nesses jogos de poder, que são jogos de poder sempre linguísticos, como você sabe melhor do que eu, se torna absolutamente impossível. Inclusive, eu tenho falado isso nesses livros, né? Que esses livros, que o fascismo, por exemplo, ele é um jogo de linguagem. E ele é um jogo de linguagem operado por oligarquias, por todo um sistema midiático e por aí vai. Para dizer para você qual o livro dos que eu escrevi até hoje, acho que todos foram muito dolorosos de escrever, mas eu diria que os meus romances foram sempre muito mais dolorosos de escrever do que os meus ensaios, porque esses ensaios filosóficos eu sempre os escrevi com o objetivo de trazer alguma luz para alguém. Então eu pensava, isso aqui vai ser, alguém vai aproveitar isso aqui que eu estou falando. Eu tive sempre essa expectativa, esse desejo. Agora, os romances, eles sempre foram
vieram de um outro tipo de necessidade, acho que uma necessidade mais existencial, mais expressiva. E esses outros, então, esses romances, o último que foi publicado em 2018, já faz um certo tempo, que chama Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, foi um romance que eu tive que escutar. Não, nesse caso, não estava escutando Distópico. tópico, mas a pesquisa que eu fiz para fazer aquele romance foi em cima da ditadura militar, Nossa. das narrativas das pessoas torturadas, sobretudo das mulheres, e também das expressões, dos comunicados feitos pelos torturadores, textos e vídeos e áudios. Então, esse livro foi muito doloroso, muito doloroso. E quanto mais eu vejo o tempo passar, é terrível, mas essas obras, elas andam cada vez mais atuais, inclusive uma obra distópica como essa, infelizmente, é cada vez mais atual. Então, precisamos mudar esses rumos. Espero que os nossos saberes abram caminhos para que a gente ajude a mudar esses rumos. Sim, você tem ali no livro Feminismo, você fala de tantas coisas, dá vontade, assim, Márcia, de pegar um pouco de tudo que você fala e fazer um monte de comentário, se a gente tivesse tempo. Mas, assim, as coisas que você fala de onde que a gente tira informação, né? E é assustador. Eu acho, assim, que seu livro, Sob os Pés, Meu Corpo Inteiro, é de uma distopia tão real que é assustadora, né? Porque parece que a gente não é distópico, ou então a gente vive num mundo distópico. E aí eu penso em 2019, que a Câmara dos Deputados fez um levantamento de verificar, pelo menos de tentar entender de onde é que os brasileiros estavam consumindo informações. E aí vem o WhatsApp como o primeiro lugar em que as pessoas buscam informação, que é isso que você estava falando, né? Quando é doses homeopáticas, assistir um vídeo de 10 segundos, 30 segundos, é engraçado, é aquele momento blasé, né? Aquele momento assim que você não quer pensar muito, você quer ali só rir. E até no riso a gente tem que ter reflexão também, senão a gente não pode rir de tudo, não pode rir de qualquer coisa. Mas, assim, quando a gente vai para esses números e vê que 79% da população se informa via WhatsApp, e que os outros lugares em que buscam essa informação são tão perigosos quanto, como Facebook, Twitter, e agora, talvez se fosse fazer 2022, talvez TikTok e Instagram. Então, de fato, não é nos livros, não é sequer talvez nas lives que acontecem nesses lugares, né? Justamente porque a live custa 1 hora do dia da pessoa, 2 horas, que ela às vezes gasta usando para assistir os vídeos virais e não percebe porque é amortecido, né? É anestesiante aquilo, né? Então você vai passando e aquilo anestesia esse sufocamento do dia a dia, querendo ou não, que a gente quer produzido para que a gente sinta. A gente se sente sufocado, cansado, estressado e vai ver as notícias, uma notícia pior que a outra. E eu acredito que muita gente, na tentativa de fugir disso, vai para esses lugares, né? E tenta se informar de uma forma muito superficial. Uhum. E quando você fala sobre a questão de ser dolorido escrever os romances, eu acho que a sua escrita ela deixa muito explícito isso. Essa dor, que também é uma dor coletiva. Eu acho muito bonito nesse sentido da sua escrita, ter esse cuidado de pensar esse eu como coletivo. Esse eu ali não é um eu biológico, individual, só que tá se projetando ali para fazer a reflexão, mas desse eu coletivo. Uhum. Não cheguei a ler todos os teus romances, mas li uma parte de alguns e eu achei Alguma coisa. Fico feliz, muito contente. muito bonito mesmo. E inclusive na arte, né? Você lançou um vídeo recentemente aqui sobre uma arte que você fez sobre bagagem histórica, se eu não me engano, é o nome. A minha mala dos torturadores.
tá E fazendo. aí eu achei que você ia falar alguma coisa dela, mas fala um pouco dela pra gente. Eu sei que muita gente já viu, já assistiu, Não. mas como a gente vai postando várias coisas, as pessoas não vão lá na grade do nosso perfil e veem, né? Só durante as primeiras 24 horas. É muita coisa. Não, mas tem um videozinho que tá nesse Instagram, no Instagram que eu abri só para fazer um arquivo das artes. E aí é isso. Eu comecei a. Eu recebi uma bolsa de artista e isso. Quando eu saí do Brasil, descobri uma coisa que eu sabia, mas não tinha tempo para exercitar. Quando eu fico muito só, quando eu fico só, a minha tendência é desenhar. Então eu saí do Brasil e voltei a desenhar. Originalmente eu também fiz uma formação em artes, mas nunca cuidei disso muito bem. E eu recebi uma bolsa de artista, comecei a trabalhar e tive um tempo, um ateliê. Esse ano vou até fazer uma exposição aqui em Paris e uma das obras chama Quem são as Vítimas? E é um conjunto de camisas que eu estou em processo desde 2019 fazendo essas camisas. São 377 camisas, eu ainda não concluí a obra. 377 camisas relativas aos 377 nomes dos torturadores catalogados pela Comissão da Verdade. Então, desde os presidentes, passando pelo ídolo do presidente atual, que é Nossa. Brilhante Ustra, mais todos os sujeitos implicados, enfim, Fleury, Newton Cruz, etc. Todas essas figuras bizarras, horrendas da história do Brasil. Então, eu faço retratos dessas figuras em camisas e, e comprei uma mala dos anos 40, da época do. Haja estômago, Márcia. Te acho muito forte, meu Deus. Olha, olha, a arte serve para muita coisa. A arte é um ato sempre simbólico, né? Então, é um ato simbólico. Imagina que ali aparecem esses sujeitos com as cabeças decepadas, e é uma maneira simbólica, elegante, Sim. é um trabalho da linguagem, é uma maneira republicana de fazer justiça diante da injustiça vivida no Brasil. E eu comprei essa mala, que é uma mala dos anos 40, uma mala que, na hora que eu olhei para ela, eu disse: essa é a bagagem histórica. É uma bagagem para a qual nós brasileiros não olhamos, assim como a gente olha, começamos agora, em função do movimento negro, em função de toda esse levante negro que está acontecendo no Brasil, a gente começou a olhar para a escravidão e para a injustiça racista no Brasil, para o horror do racismo. Mas a gente não olhava para racismo, não olhava para o genocídio indígena. Então agora a gente começa a olhar porque há um levante indígena, um levante da população afrodescendente, há um levante das mulheres. Então a gente começa a olhar para essas questões porque essas populações começam a se levantar. E eu que sou muito. Nasci em 1970, claro, fui uma criança lá no interiorzão do Rio Grande do Sul, a questão da ditadura nem chegava muito na gente, mas eu era uma criança ligada e várias coisas eu percebi, eu vi, mesmo na forma como a escola se organizava. E eu, no meu, no me- na minha origem, eu sempre antipatizei com qualquer tipo de atitude autoritária, nunca suportei desde pequena. Então, eu sempre prestei muita atenção na escola. Quando eu cheguei na escola, eu já entendi que os gestos autoritários, né, e isso nunca me deixou, não consigo conviver com eles. Então, mesmo a questão da ditadura, fui De elaborando. onde veio, Márcia? Só porque você falou agora, eu fiquei curiosa. De Hum. onde, quem foi que de alguma forma te encaminhou os primeiros passos para pensar o autoritarismo como esse lugar do qual precisa se fazer uma resistência, um enfrentamento? Então, eu acho, assim, que o despertar disso
Então, eu acho que tem a ver com uma bagagem histórica minha, pessoal, assim. Eu não venho de uma família politizada, não fiz uma faculdade politizada, meu mundo não era um mundo politizado. E, e a minha construção vem toda de uma esfera realmente muito teórica e intelectual. E vejam, quando eu falo não era uma gente politizada, era gente de classe média baixa, gente pobre, mas não politizada. Então, Sim. as pessoas pensam, às vezes, sei lá, muita gente me confunde, acho que é porque eu tenho pele clara, né? As pessoas acham que eu sou burguesa, mas não sou. Uhum. Venho da, venho, venho das classes menos favorecidas. Claro, tem atravessamentos históricos, assim, as decadências, né, das classes sociais também atravessam a minha história, mas eu não sou uma pessoa que nasci numa família de esquerda. Não tem isso na minha família. Não tem nem livro não tinha na minha casa. Então eu fui descobrindo por conta própria mesmo. Eu descobri os livros na escola, na biblioteca pública. Sempre foi assim. E fui estudar por curiosidade, fui fazer filosofia porque gostei dos livros de filosofia que eu encontrei na biblioteca pública. Eu acho só que é, eu sempre fui uma pessoa que, sei lá, meu inconsciente filogenético, Uhum. eu nunca me preocupei muito com o que os outros estão pensando e sigo em frente. E nunca tive medo de. Nunca tive muito, algum medo devo ter tido, né? Mas nunca tive muito medo de viver a minha própria forma de ser, a minha história. Acho que é isso. Agora, quando eu escrevi os romances, né? Quer dizer, tem os livros de filosofia que também são uma construção que vai te levando de um lugar para o outro. Por exemplo, eu me tornei feminista quando eu percebi, vai acabar nosso tempo, né? Quando eu percebi, estudando, é que eu percebi que aquilo tudo que eu estava estudando tinha uma realidade prática. Mas eu sou um animal de biblioteca. Eu chego às minhas conclusões primeiro estudando e depois, primeiro nos livros, e aí eu verifico, meu Deus, é igual à realidade. Eu sou assim, então, a mesma coisa em relação à questão política. Eu prefiro mil vezes, mas mil vezes, eu que estou estudando, Wittgenstein, para mim, Acho que o áudio agora voltou. Na hora que acho que eu estava falando, entrou alguma coisa e voltou. se eu pudesse, eu ficava estudando os filósofos da linguagem. Eu estudaria lógica, Frege, Wittgenstein, coisas do tipo. É Mas bom. há uma demanda. A Ninguém pessoa é querendo me muito ligar. Há uma, acionada. há uma demanda por política, há uma demanda, uma urgência do mundo que nós não podemos negar. Nós não podemos simplesmente não discutir isso com as pessoas. Então, eu comecei a me dedicar mais a esse campo da filosofia política, da análise política, mesmo do feminismo. Eu adoraria ficar só na epistemologia, mas não dá, tem que ir para a prática. Então, Joyce, querida, foi isso. E aqui está. Não, eu te agradeço muito. Queria que a gente tivesse mais tempo. Eu sou uma admiradora dos teus livros, das tuas falas. Acredito que um debate não era o objetivo, era mesmo essa conversa, esse bate-papo. Tem várias perguntas aqui, Márcia, na verdade, vários comentários, muita gente falando assim, que live Márcia pela Márcia. Porque geralmente as pessoas estão tão acostumadas a te ouvir exatamente com esse olhar, né? Com esse olhar que é imprescindível, que é da luta política, né? Que a tua luta é uma luta política. E então, em todos os espaços, as pessoas ouvem a Márcia ativa, leitora, escritora, filósofa. E é muito bom saber que entre todas essas Márcias tão importantes, a gente também tem essa Márcia que está se construindo,
que tem esses lugares, tem um livro que foi dolorido fazer. E ouvir isso nos aproxima também muito do entendimento de quem é você, né? Vai cair agora, Márcia. A gente Ai, tem 20 segundos, mas eu obrigada. quero só te agradecer. E até uma próxima, gente. Siga o empoderamento linguístico. Isso, A gente vai fazer um grupo de pesquisa, Márcia. Quem sabe se não aparece por lá. vamos. Obrigada, viu? Um grande beijo para você e para todas e todes e todos. Um grande abraço.